Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui no Facebook da NAMA Brasil para uma live da NAMA do Estado de São Paulo e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Estão comigo o nosso presidente estadual da NAMA e secretário de Louveira, Cláudio Scali, o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, Sidney Aranha, e o nosso convidado de hoje, Eduardo Trani, subsecretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. É muito bom esse diálogo entre municípios e Estado, e essa é uma live da NAMA do Estado de São Paulo. Presidente Cláudio Scali, o senhor tem a palavra, seja muito bem-vindo. Só precisa ligar o som. Desculpe. Boa noite a todos e a todas, boa noite em especial a todos os secretários de meio ambiente do município do Estado de São Paulo que estão nos assistindo, a todos os gestores ambientais, né, uma boa noite, meu secretário Trani, é um prazer estar aqui compartilhando com você essa nossa live. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Sidney, uma boa noite, bom final de tarde, início de noite aí, né? Nosso secretário lá da nossa Princesa do Litoral. E um forte abraço aí para a Andréia. Esperamos a gente fazer um excelente debate aqui, né? Principalmente aproveitando a presença do nosso secretário Trani. Muito obrigada, presidente. Então, Sidney Aranha, boa noite. E eu vou passar a palavra. Boa noite. Você quer informar que você está fazendo um stream no seu Facebook, antes de eu passar a palavra para o Trani? Não, você já informou, já vamos então, pronto. Então, a gente pode acompanhar também pelo Facebook do Sidney Aranha. Então, secretário Trani, seja muito bem-vindo à live da NAMA. E você já tem a palavra para as suas considerações iniciais. Bem, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito esse convite feito pela NAMA São Paulo para participar desse debate e informação mútua, trocarmos aqui experiências sobre o tema da política estadual de meio ambiente aqui no estado de São Paulo, discutindo, inclusive, com todos os colegas dessa associação que eu reputo, talvez, a maior força viva do meio ambiente. Eu, de formação, para aqueles que não sabem, queria agradecer, Andréa, a sua condução, ao meu querido amigo aqui, Sidney Aranha, do Guarujá, que participa conosco aqui na mesa, e dizer a vocês que venho hoje para discutir ideias, trocar opiniões e avançar na pauta da gestão ambiental brasileira, que tem como fundamento a ação dos municípios. Vocês que compõem os quadros dos nossos guerreiros secretários de meio ambiente do Estado de São Paulo, eu queria iniciar esta fala dizendo que o secretário Marcos Penido, infelizmente, não pôde estar aqui, me pediu que o fizesse em nome dele. A nossa secretaria hoje ampliou a sua ação, sobretudo em relação a uma política integrada das chamadas infraestruturas ambientais. A nossa secretaria hoje atua não só na questão da ex-secretaria de Meio Ambiente, cujo subsecretário sou eu, mas há um outro subsecretário de infraestrutura que atua nas áreas de recursos hídricos, na área do saneamento, do resíduo sólido, da política de mineração e, sobretudo, da política de energia, sobretudo também no tema das energias renováveis. De modo que o novo secretário, Marcos Penido, desde 2019, quando assumiu, montou esta secretaria de forma a juntar tudo aquilo que nós sabemos, nós que somos gestores públicos, que fazem parte da mesma visão, que é a gestão integrada das infraestruturas ambientais. Água, energia, ar, solo, mudanças climáticas. Nós temos enormes desafios para fazer essa política. E eu repito novamente, feliz de estar aqui com vocês.
eu que sou o vice-presidente do CONSEMA, que temos a honra de ter como representante no CONSEMA o Cláudio Scali, representando a ANAMA São Paulo, já desde 2018, quando a vaga da ANAMA veio incorporar uma voz importante, que é a voz dos municípios. Eu queria dizer a vocês que eu fico feliz em ver como nós temos crescido com a ação política e ambiental desses secretários. A voz de cada um de vocês hoje mudou e tem mudado o que a gente chama a geografia da política ambiental nos estados e no território. Na minha época, eu sou dos anos 90, fui formado justamente quando nós fizemos toda a legislação ambiental à frente, na época, já lá atrás, do governo Mário Covas, quando o ex-secretário Fábio Feldman, um grande líder ambientalista, junto conosco, nós começamos aquela época, eu me lembro que eu era coordenador de planejamento ambiental, e ele me disse, Trani, não podemos ficar só nesta visão federativa, que a questão ambiental adveio, não é, da legislação da Constituição, chegou aos estados, e os municípios não têm, digamos, nenhuma ação na questão ambiental. Naquela época, nós fizemos uma campanha, e eu me lembro que esta campanha redundou entre 1995 e 1999, numa enorme amplitude. Não havia no estado de São Paulo, nos municípios, secretarias de meio ambiente. O meio ambiente municipal era a varrição de rua, né? Era, quando muito, parques e jardins antigos, ou uma visão quase que romântica da questão ambiental. Não se tinha o que hoje nós temos como política, uma visão integrada das ações ambientais, que sem o município não há nenhuma solução concreta àquilo que o Estado e a Federação colocam, impõem, fazem o enforcement da legislação. De modo que eu fui formado nessa linha. Em 1998, eu me lembro, o governador Mário Covas, por uma visão, inclusive, municipalista, que vinha do Montoro e tudo mais, nós resolvemos fazer a primeira ideia de concessão de um licenciamento municipal para um município. Foi Bertioga. Bertioga queria se capacitar, queria fazer o licenciamento municipal, e naquela época isso era inimaginável, né? Os órgãos de controle tinham uma visão que era impossível o município ser autônomo, soberano sobre a gestão ambiental. E vejam vocês, em 98, já naquele momento, eu fui totalmente favorável às teses municipalistas, por entender que essa gestão ela era comprometida com os objetivos, era comprometida em realizar políticas que vinham do marco federal e do marco estadual, e que nós tínhamos que dar autonomia. Infelizmente, por razões da execução e etc., passaram-se mais alguns anos e aquilo reverteu-se, né? Nós passamos muitos anos, entre os anos 90 até o final dos anos 2000, ainda com uma visão de uma certa suspeição da possibilidade que prefeitos e secretários fossem competentes para fazer uma gestão completa e integrada das questões ambientais dos municípios. E, para mim, a grande felicidade, eu voltei à área de meio ambiente, continuo trabalhando firmemente e tenho visto uma agenda ambiental cada vez mais ampliada na participação e no compartilhamento de responsabilidades. Então, eu gostaria de fazer essa abertura dizendo que a ANAMA, como Associação Nacional de Meio Ambiente, e seus estados e seus municípios, é uma entidade absolutamente vital do sistema e sobre a qual nós temos que fortalecer. De modo que eu vim hoje aqui para tentar contribuir com ideias, com dificuldades, trocar justamente e, sobretudo, dizer a vocês qual é o tom dessa gestão, uma gestão muito comprometida, que o nosso governador, João Dória, e o nosso secretário, Marcos Penido, têm se empenhado fortemente na construção de uma governança ambiental do Estado de São Paulo responsável, onde o desmatamento é zero desde 2016. Vou contar para vocês as novidades do inventário florestal, dizer que nós temos uma responsabilidade enorme em parceria com os municípios no combate ao fogo. Estamos num momento muito grave, muito sensível sobre as queimadas no Estado de São Paulo e que nos últimos anos não temos tido tantos focos quanto houve em outras regiões do país, graças a uma organização, às iniciativas inovadoras em relação de parcerias, e aqui que estamos falando com municípios, vamos discutir hoje parcerias.
o que mais precisa, sem ser aquela, obviamente, que eu sei que vocês vão me pedir, né? Recurso para isso, recurso para aquilo. Podemos, inclusive, falar de estratégias de recurso, que são importantes, e que eu tenho certeza que talvez tenhamos boas notícias agora, num futuro próximo, em relação à melhoria de estratégias, inclusive, nessas parcerias. De modo que eu venho hoje conversar com vocês, de peito aberto, para ouvi-los, claro, vamos interagir, e, à medida do que for possível, vou contribuir com uma visão aí estruturada do que a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, as nossas agências, sobretudo aqui falar da Agência Ambiental da CETESB, a maior agência ambiental da América Latina, mais importante, a Fundação Florestal, um instituto que vem crescendo e tendo uma atuação brilhante nas ações de gestão das unidades de conservação no estado de São Paulo, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, a nossa Fundação Zoológico e as nossas coordenadorias, não é? Que são responsáveis pela fiscalização, pela área de parques urbanos, também da educação ambiental e do planejamento ambiental. Eram essas minhas palavras iniciais, André. Desculpa se tomei aqui mais que alguns minutos. Você vai organizando aí o tempo que eu tenho de fala e pode cortar o fio do telefone. Muito obrigado, desejo a todos uma excelente live. Parabéns aí ao Claudio Scali pela organização do evento e estamos aqui à disposição de todos. Nós não vamos cortar, não, secretário. As suas palavras são sábias. E o senhor é coração da NAMA, né? Eu sou servidor da Secretaria de Estado, servidor do governo do Estado, mas a gente sabe que o coração do senhor é municipalista, né? E por isso que a gente iniciou essa live com esse convite para vocês, porque o Estado sempre está sendo parceiro da NAMA. E por falar em parceria, presidente, eu já vou começar com a minha pergunta, ela é relacionada a áreas verdes, secretário Trani. Como é que os municípios dão as mãos, fazem parceria justamente nessa linha, né, com os estados, para implementar novas unidades de conservação, e principalmente as RPPNs, né, que tem sido um desafio para nós, os municípios. Nós, os municípios, já criamos APAs, refúgios da vida silvestres, enfim, a gente tem até uma preocupação em unidade de conservação sustentável, de proteção integral, né, porque um tem recurso, outro não tem tanto, enfim. Mas as RPPNs também é um desafio e uma oportunidade. Então, a gente gostaria um pouco de ouvir o senhor, que tem bastante experiência, né, nessa parte de áreas verdes, né, o que tem a nos dizer sobre esse assunto? Bem, eu pensei que você fosse dar uma rodada para os outros falarem, mas tudo bem, então vamos lá. Então vamos lá, André, a sua primeira pergunta, eu acho que assim é de um estímulo muito grande e eu sei a enorme dificuldade que nós temos de ver esse assunto. Como que nós podemos fazer uma verdadeira campanha para mudar o tema das unidades e das áreas protegidas? Eu sei que a realidade no estado de São Paulo é muito diferente. Se nós sairmos aqui da Mata Atlântica, sobretudo se eu vou ao Vale do Ribeira e algumas regiões do litoral, os municípios, de algum modo, reclamam de que eles têm muitas unidades de conservação e que aquilo, de um certo modo, impede o desenvolvimento sustentável do município. Esse é um dado. Se eu vou adentrando, né, ao centro do estado e chegando nas regiões do oeste, ao contrário, nós temos áreas bastante utilizadas pelo uso econômico intensivo que houve nos últimos 30 anos, nós temos menos unidades de conservação e muita dificuldade dos prefeitos em salvaguardar aquilo que são os fragmentos estratégicos de vegetação nos seus municípios. Certamente aqui eu estou em parceria com dois, Louveira e Guarujá, cada um pode aqui contar a sua experiência, até eu espero que vocês façam um contraponto a mim, mas qual a minha visão estratégica hoje? Primeiro, dá uma excelente notícia. Eu não sei se vocês puderam seguir nossa live, nós fizemos Foi divulgado a semana passada o novo inventário florestal do estado de São Paulo. É um trabalho que eu fico muito feliz de estar à frente, ter conseguido fazer pelo Instituto Florestal, foi encomendado. É o melhor levantamento florestal com todas as fitosfisionomias, com resolução de imagem a 30 centímetros. Vocês vão poder ver, né, o último inventário florestal
que era de 2010. 10 anos depois saiu o nosso agora. Você vai poder ter e vão receber, a partir agora de 15 dias, estão sendo preparadas as cartas municipais. Cada município vai receber com tudo desenhado. Para vocês terem ideia, 185 mil novos fragmentos de vegetação nativas foram mapeados nesse inventário florestal. Então, o inventário, eu diria, para responder a sua pergunta, que é a de unidade de conservação, eu, se fosse prefeito ou secretário de meio ambiente, diria o seguinte: vou me agarrar no inventário, vou, a partir dele, fazer duas tarefas que vocês já estão fazendo em alguns municípios, que é o plano municipal, seja na Lei da Mata Atlântica, o PMVA, ou o plano municipal do Cerrado. Todo município e secretário, agora, com o inventário florestal, que estão definidas que tipo de fisionomia eu tenho. Todas as fitofisionomias, até os campos que não estavam mapeados, agora estão mapeados. Então, vocês vão ter uma segurança de fazer um planejamento de forma rápida, atualizando os levantamentos que vocês têm. Diria mais, nós temos também um levantamento feito há 4 anos atrás de todas as APPs e nascentes por município. Eu vou pedir que vocês façam acesso ao Datagel, que é o nosso sistema, pedir lá para a Arlete Orrata que ela disponibilize esses mapas, ainda que eles não sejam totalmente oficiais, mas que foram produzidos por uma equipe do Rio de Janeiro, sobre todas. Então, se você tiver o mapeamento das APPs e todas as fitofisionomias no estado, eu acredito, viu, Scali, que de forma muito rápida, as secretarias que têm secretários, claro, algumas têm equipe, outras não têm, a gente sabe a dificuldade, mas vocês rapidamente poderão fazer um trabalho belíssimo, que é conhecer e, quem sabe, terminar o seu plano municipal de Mata Atlântica. Feito o plano municipal, é o que está me dizendo a Andréia. Quais são as estratégias para a gente aumentar as áreas protegidas? Em primeiro lugar, no estado de São Paulo, nós estamos ainda trabalhando com novas áreas. Também fico feliz, o Consema aprovou, lá há 15 dias atrás, não é, Scali? Nós aprovamos o Mona, que é o monumento natural da região da Mantiqueira. Esse Mona, no município de Piquete e Cruzeiro, é uma área exemplar, fantástica, etc. Demora, nós temos que fazer os estudos, etc. Então, como Secretaria de Estado. Outros municípios, e aqui eu cito, claro, Campinas, mas também, em especial, São José dos Campos, por exemplo, tem unidades de conservação que eu diria de igual monta que tem o Estado. E algumas delas até fazem jus a compensações ambientais de empreendimentos e, aos poucos, vem recebendo esses recursos por meio do impacto direto que ali houve nesses municípios. Eu sei que para o município é sempre caro e difícil manter uma unidade de conservação de proteção integral da área de uso público e, claro, as de uso sustentável, que são as APAs. Alguns municípios, cito aqui o município de São Sebastião, né, que recentemente fez lá a APA do SAI, APAs municipais importantes que permitem justamente gestão do território por municípios. De modo que as RPPNs, e saibam vocês que nós comemoramos recentemente, nós criamos pelo Estado 52 RPPNs e 50 RPPNs pelo ICMBio. São 102 RPPNs no Estado de São Paulo. Esse movimento tem sido cada vez maior, mais forte, é o que nós temos fortalecido. Então, eu diria, André, para todos aqueles municípios e secretários que estejam com visão de fazer áreas protegidas de RPPN, que as façam e podem ligar diretamente para a Fundação Florestal. Nós temos um departamento, a Ana Xavier, que acompanha isso, para auxiliar os municípios, quais são as etapas, como é que são feitos os estudos e etc. E quais são as vantagens, né? Você já sabe que há algumas isenções, né? Do ITR, por exemplo, quando você tem a RPPN, há prioridades de aplicação de recursos, sobretudo na busca de fonte de recursos nacionais e internacionais, em outras fontes, de modo que é um grande movimento. E a gente tem visto a sociedade e os proprietários se envolverem com essa pauta, que é uma pauta, do meu ponto de vista, muito importante, o aumento de unidades de conservação nos municípios. Mas, para tudo isso, inclusive, tem o mecanismo financeiro, né? Que é a compensação ambiental. Aí vocês vão me dizer, mas a compensação ambiental é só estadual. É verdade. Mas nós estamos tentando trabalhar
com uma proposta legislativa aí nos próximos meses. Eu espero que a gente tenha sucesso, que nós estamos tentando buscar uma forma também de fazer aquilo, porque para manter a floresta em pé, para nós termos uma unidade de conservação, para o proprietário não querer justamente desmatar ou usar aquela área para uma atividade econômica e não revegetar, nós precisamos valorizar essa área. E eu valorizo com um instrumento, que, aliás, é uma lei federal, que está sendo discutida, que é a lei dos pagamentos dos serviços ambientais. E no estado de São Paulo, só para contar aqui para os colegas a experiência muito positiva que nós estamos tendo no Vale do Paraíba. Nos últimos 3 anos, nós firmamos um convênio com a GIZ, com o governo alemão, e com entidades do terceiro setor, e o trabalho tem sido fantástico. É um piloto. Nós estamos trabalhando com cada produtor. Ele recebe o recurso para manter a floresta em pé ou para fazer o uso sustentável da floresta. Fazer uso econômico daquela floresta, tirar dali emprego e renda e manter justamente a vegetação nativa em pé. Esse é o grande movimento que nós estamos inaugurando em São Paulo já há algum tempo, mas que agora vai receber um enorme impulso, porque, vocês sabem, em março saiu o decreto do Programa de Regularização Ambiental, do PRA, no estado de São Paulo, a implementação do PRA, que vai regularizar o CAR, né, naquilo que é uma obrigação geral, vai permitir, inclusive, que a gente dê apoio a esse tipo de restauração com uso econômico dessas florestas. Então, eu diria que a política, além de unidade de conservação, os municípios devem olhar como eles podem fomentar ou induzir políticas e programas de serviços, de pagamento por serviços ambientais, para que aquela floresta fique em pé, não seja desmatada, não seja queimada e, ao contrário, gere emprego e renda para a população local. Vocês sabem disso, quem é da região do litoral, quantas fazendas ali, eu me lembro Ubatuba, etc., que o pessoal quer fazer uso sustentável, muitas vezes o gerenciamento costeiro nem permitia, porque não tinha diretriz para isso, mas nós estamos mudando, e eu acho que hoje o olhar é um olhar positivo, né? O Brasil todo está discutindo, meio ambiente é a grande palavra, e promover essas áreas verdes sustentáveis é um grande desafio. Obrigado pela pergunta, muito bom. Obrigada, secretário. Campinas tem 9 unidades de conservação, né? Sendo que tem unidade estadual, tem unidade federal, nós temos só 2 de proteção integral e nós não temos nenhuma RPPN. Então, o que o senhor fala é muito bom, porque nos incentiva aí nessa linha, né, de aumentar as unidades de conservação no território, né, para aumentar nossas áreas verdes. Já passo, então, a palavra para o secretário de Meio Ambiente do Guarujá, o Sidney Aranha, para fazer sua pergunta. Abrir o som. Sidney, habilita seu som, por favor. Aqui. Perfeito. Trani, é um prazer falar com você, é um prazer estar aqui com o meu presidente Scali, André Struckel. Na verdade, perguntas, como diz o Scali, nós não temos perguntas, nós temos mantras, né? Porque as perguntas, na verdade, deixar claro aqui para todo o Brasil, acho que é isso importante nós falarmos, que você é um secretário absolutamente democrático e aberto, né? A gente consegue falar com você, nós sempre estamos juntos, podemos divergir num assunto ou no outro, mas você é uma pessoa que sempre realmente esteve ombreado com os gestores municipais e sempre teve como uma marca a responsividade, né? Você nunca deixou ninguém sem resposta. A pessoa pode até não gostar da resposta, mas você responde, e eu acho que isso é muito importante. Como vocês estavam falando de unidade de conservação, Guarujá tem uma APA, né? Nós estamos agora, contratamos o IPT para fazer o estudo da nossa segunda APA e talvez vamos fazer, você teve aqui, né, Trani, na nossa conferência municipal, nós vamos fazer o nosso corredor ecológico e nós talvez vamos nos arvorar aí numa unidade de proteção integral. Mas, como você disse, Trani, é muito difícil os municípios
manter isso, sobretudo aqui em Guarujá, que é uma ilha, você conhece, né? Nós pretendemos proteger 47% do nosso território. Parece pouco, né? Se você pegar a Cananéia, quase 98% de Cananéia é área protegida, mas numa APA municipal é muito difícil isso. Então eu quero registrar aqui, Trânio, aquilo que nós já conversamos, da importância de a gente ter uma interpretação um pouco mais extensiva do SNUC na questão das compensações ambientais dos grandes licenciamentos. A importância dos municípios que têm APAs, que têm unidade de conservação de manejo sustentável, porque a lei também permite isso, embora lá o parágrafo 1º fala que o valor tem que ir para as unidades de conservação de proteção integral. Se você for ler todo o arcabouço ali, ter uma visão um pouco maior sobre aquele artigo, você vai ver que a lei é muito clara no sentido de que as cidades que sofrem os impactos desse licenciamento e têm unidade de conservação, ainda que seja de manejo sustentável, essas cidades, evidentemente, se tiver Conselho de Meio Ambiente funcionando, se tiver fundo de meio ambiente, toda aquela lição de casa que eu e você, o Scali e a Andrea, sabemos é importante, ele pode receber. E isso é importante para fazer com que os municípios possam sobreviver até com essas leis, que é uma das diretivas do município Verde e Azul, dos serviços ambientais. E mais do que isso, apenas para não alongar minha conversa aqui, nós tentarmos impor a pauta ambiental na mesa dos prefeitos, porque você sabe disso, você sabe que nós todo dia, eu, Andréia, Cláudio, todos que estão nos ouvindo aqui da ANAMA, nós sempre lá no conflito com o secretário, às vezes, de obras, do secretário de planejamento, aquele secretário mais desenvolventista que acha que a Secretaria de Meio Ambiente só dá gasto, só emperra processo, só leva atraso. Então, eu gostaria de registrar isso, não é uma pergunta, é apenas um registro no seguinte sentido, de que o município e o Estado junto possa, nessa linha que a Andrea falou, avorar aí, fazer com que as unidades de conservação municipais possam ser um grande negócio para o município, no sentido de você captar dinheiro para manter e proteger essas florestas. Tá bom, Crânia? Esse é o registro que eu gostaria de fazer. Obrigada, Sidney. Então, eu já passo a palavra para o nosso presidente, Cláudio Scali. Oi, Trânia, Andréa, Sidney. Queria cumprimentar aí a todos em especial a todos os secretários que estão nos ouvindo, que são vários, né? Estou vendo aqui que nós estamos com um volume grande. E cumprimentar o Mário Montovani, que também está nos ouvindo, que é o secretário executivo da ANAMA aí, a Solange, né, que é diretora da ANAMA lá de Suzano, o João Tarello lá de Louveira, o Massal, nosso presidente nacional, também está nos ouvindo, a Virusco, um grande abraço para todos aí, espero que façamos um bom debate aqui. Trânia, eu vou ser direto também às perguntas, mas antes, eu gostaria de fazer um testemunho aqui. Você contou, resumidamente, a sua história na área aí, porque se realmente você for contar a sua história, vamos precisar de uns 3 dias de live aí, né? Mas, fui presenciei muito momento seu dessa história, a gente sempre se encontrou nos nossos caminhos aí, né? E agora, mais recentemente, eu fui testemunha de que toda essa sua política municipalista, política do fortalecimento do cinema, concretizou com você enquanto secretário, enquanto subsecretário. Vou dar alguns exemplos bem claros. A participação da ANAMA, né? Sem o seu esforço, sem o seu comprometimento, né? A ANAMA não estaria participando do COSEMA, que era uma reivindicação histórica, né? Que você conhece muito, e que foi concretizada aí na sua gestão. Então, queria fazer esse testemunho. E, além disso, se já não bastasse isso, a revisão da ANAMA, que tinha tirado todas as atribuições de licenciamento do município, né? E com você, na sua liderança, conseguimos aprovar isso no CONAMA e restabelecer o licenciamento municipal no estado de São Paulo. Então, eu queria aqui dar esse testemunho a todos aqui
da sua participação municipalistas nesse sentido. E agora, rumo à frente, né? Então, minha pergunta, como diz o Sidney Aranha, já não são mais perguntas, já são mantras, né? Porque por onde nós andamos, os secretários nos perguntam, e aí, cadê o TFSA de São Paulo? Quando vai sair? No nosso encontro da ANAMA, que foi no início de janeiro, que tivemos a gratidão da sua presença nele, né? Nós tínhamos estabelecido um cronograma que no mês de abril deste ano nós iríamos estar já conseguindo implementar o TFSA para os municípios. Lógico, com a questão do coronavírus, tudo teve seu atraso. Mas, se fosse possível, a gente está repensando, se não fosse nesse momento agora, mas está pensando num cronograma, porque nós, eu, a Andréia, o Cid, toda a diretoria da ANAMA, somos cobrados aí no dia a dia aí da nossa jornada, né? A outra questão era realmente a questão da 01, né? Foi um avanço enorme do que você fez, sou testemunha, né? Na aprovação desse conselho, muitos municípios restauraram, o município que já fazia licenciamento, perderam, outros perderam parte das atribuições, e vários municípios hoje já restauraram, né? E estão precisando agora alguns municípios estruturarem, né? Tem uma questão aqui colocada, acho que depois a André vai estar colocando, de que depois os municípios precisam reestruturar para serem municipalistas e fortalecer realmente o SISDAMA, né? Porque nós vemos, e isso não é uma visão sua, né? Muito pelo contrário, mas existem alguns setores da própria CETESB que não sente o município ainda, né? Voltando lá para o tempo do Mário Covas, ainda tem gente que não sente os municípios capacitados, né, de fazerem seus licenciamento ambiental. E hoje nós temos grandes exemplos de licenciamento ambiental. Vou citar agora de Louveira, por exemplo, nós fizemos um licenciamento de EARIMA, né? Coisa que nenhum município ainda tinha feito, e nós fizemos o licenciamento de EARIMA, né? E fomos experientes, e todos os municípios podem fazer. Porém, nós precisamos fortalecer o SISDAMA. E fortalecendo o SISDAMA, precisamos de recursos para fortalecer o SISDAMA, porque precisamos convencer os prefeitos, né, para que possam está investindo na secretaria. E a taxa de fiscalização, com certeza, é um marco disso daí. Eu sei que você já fez história, está fazendo história e vai fazer história com repasse dos recursos para os municípios aí. E quanto à questão da revisão, eu ia pedir, eu sei que tem os técnicos dos seus assessores, estão discutindo, mas era importante criarmos a mesma metodologia que fizemos para a revisão. Por exemplo, a Andréia de Louveira tiveram participação fundamental na redação ali da Resolução 01. Então, nós temos várias propostas dos municípios, coisas bem práticas, listagem de CNAE, né, que é do CETES, que é do município. Então, que se formasse uma comissão, né, e com prazo, com dia e hora para começar e para acabar, para que a gente possa fazer essa revisão, que é coisa fácil, né, e ser apreciada pelo Consema rapidamente. Era isso, por enquanto. Cláudio Scala, se você me permite complementar, tem muita gente aqui no nosso chat falando de municipalização de licenciamento ambiental. Municipalização é sempre um assunto importante, e só para todo mundo ficar sabendo que o PL 3729/2014, em trâmite da Câmara, retira os municípios, né, da oitiva do licenciamento, enquanto há outros entes federativos. E em outro dispositivo, ele junta a licença ambiental urbanística no caso dos parcelamentos do solo a cargo dos municípios. E aqui no estado de São Paulo, os municípios não licenciam parcelamento do solo, né? Essa é uma outra questão que eu coloco aqui, que está lá tramitando na Câmara dos Deputados, né? Essa combinação de municipalizar parcelamento
se esquecendo da autonomia dos concemas, né, que são os concemas que definem as tipologias de licenciamento ambiental. Então, só mais um item para a gente poder debater nessa live, porque licenciamento é sempre ponto das nossas discussões da NAMA. Bom, sou eu agora já de novo fazendo a rodada, é isso? Sim, por favor, Trane. Bom, primeiro, então, vou rapidamente retomar. Eu acho que a fala do Sidney, eu sei que você não fez uma pergunta, mas eu acredito que é uma coisa muito importante, Sidney, você ter falado das parcerias que nós podemos fazer justamente para essas unidades de conservação. Eu acho que Guarujá, inclusive, é o município aí que está agraciado com uma belíssima experiência, que é o nosso programa chamado Litoral Sustentável. Nós estamos buscando recursos no BID e para fazer um grande modelo. Eu tenho certeza, Cid, que você vai continuar aí mais 4 anos, certamente, e vai poder executar esse grande projeto que é esse tema das áreas protegidas. Em relação aos recursos da Câmara de Compensação Ambiental, eu sou presidente da Câmara. Você sabe que a Câmara é o único recurso que existe hoje na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, deixando claro para vocês. Nós não temos recursos de investimento. E os recursos advindos da compensação ambiental, e eu vou falar aqui claramente, poucos municípios têm acionado a Câmara para projetos, desde que enquadrados. Sidney, como você falou, é possível unidades de conservação de uso sustentável, desde que motivados e justificados está assim na lei, você sabe disso. De modo que eu acredito que sim. Olha, eu, para citar, fora o Manara de São José dos Campos, que está sempre lá no meu pé, pedindo coisas, etc., e algumas saindo, teve um pouco Sorocaba, um ou outro município, nós não temos tido uma solicitação muito grande. Eu acredito que nós podemos, sim, discutir cada vez mais, desde que, cumpridas as regras formais que a legislação nos obriga, é uma legislação bastante rígida, essa da compensação ambiental, mas eu queria dizer que o recurso da compensação ambiental, mesmo utilizada nas unidades de conservação do Estado, e estão sendo utilizadas, até 2017, os recursos praticamente estavam imobilizados, desde 2012. Havia, e isso é público, mais de 200 e tantos milhões de reais, como há no governo federal, né? Todo mundo sabe que se fala que tem lá no ICMBio 1 bilhão de reais, já se falava isso na gestão passada. Há uma enorme dificuldade dos estados, em geral do Brasil, em poderem utilizar bem os recursos da Câmara de Compensação Ambiental. Minha lição de casa, qual foi? Em 2017, quando eu assumi a Câmara, e os recursos ali estavam, eu falei o seguinte, pessoal, por que isso não anda? Havia uma imobilidade, um medo de usar e de utilizar esses recursos, porque são recursos cativos de cada estado, portanto, de todo o processo de compensação ambiental, e eu cheguei à conclusão que era a grande dificuldade do Estado fazer pela administração direta, não é? A administração direta pouco ágil, não conseguia contratar, nós não tínhamos projeto. Então, no caso de São Paulo, a Fundação Florestal, que é uma fundação, também com pouca agilidade naquela época, nós criamos uma comissão de técnicos. Aqui eu estou falando com os secretários, sabem o que é necessário. Você precisa ter engenheiro, arquiteto, montar uma equipe que faça projeto, porque a demanda vinha lá, olha, preciso de 800 mil reais para implantar um projeto lá na unidade tal, que beneficia de modo direto ou indireto aquele município, e eu não conseguia executar. Os recursos estavam literalmente parados. E eu quero aqui fazer justiça a um grande parceiro meu, que vem trabalhando já desde 2017 e que continua conosco, que esse governo, eu tenho muita honra de participar desse governo, porque o Marcos Perillo disse, ó, Trane, está funcionando, vamos manter todo mundo. Não teve um funcionário do sistema na mudança do governo Dória desde que entramos. Tá? E esse time capacitou as equipes. Eu acho que nas prefeituras é o mesmo problema. Sem projeto bom, você não consegue gastar, mesmo quando tem recurso. E em 3 anos, 17, 18, 19 e 20, nós empenhamos já 222 milhões de reais. As obras estão sendo feitas em todo o estado de São Paulo. Cid,
nas unidades de conservação da região do Guarujá, de Bertioga, dos parques da Baixada Santista, da região do Vale do Ribeira, onde tem parques estaduais, nós estamos fazendo obras. E são obras que vão gerar emprego e renda para a população. E que o município aí sim entra como parceiro, porque ele pode fazer, o que o município pode fazer numa unidade de conservação? Trazer, por exemplo, a população moradora para trabalhar nos serviços que nós queremos fazer. Seja pelo processo de permissão de uso, de autorização de uso, nós estamos fazendo o TBC, né, que é o turismo de base comunitária, na Pissinguaba, na região do Cardoso, gerando emprego e trabalho com as unidades de conservação. E estamos avançando nessa pauta também, tanto falando de unidades de Câmara de Compensação Ambiental, a Câmara começou a colocar recursos para alavancar parcerias com a iniciativa privada nos processos de concessão. Porque você, para conceder para o setor privado fazer aquele serviço para você, tem que haver um equilíbrio econômico, não é? De interesse de ambas as partes. Eu sei que aqui, quem é de município está sempre atrás de buscar um parceiro para isso. E nós fizemos a primeira concessão de parque em Campos do Jordão faz 1 ano, e o nosso parque do Campos do Jordão está absolutamente bem cotado. Em 1 ano, quase que duplicou, né, 50% o número de visitantes, melhorias em todos os equipamentos. E estamos fazendo isso agora para mais 8 parques no estado de São Paulo. Então, essas, vamos dizer, medidas que são, eu acredito, administrativas e etc., trazem resultado, e eu sei a dificuldade que vocês têm também de ter gente especializada, etc. Mas sem projeto não se gasta dinheiro. Portanto, os recursos da Câmara, que são públicos, estão todos publicados, etc., eles podem ser utilizados em parceria e parte deles podem ser feitos diretamente pelos municípios, desde que cumpridas aquelas regras da legislação. Então, era isso. Mas eu gostei da tua fala, porque diz o seguinte: os municípios, de um certo modo, eles fogem da ideia de fazer gestão de unidade de conservação, porque é um ônus que ele não tem de onde tirar. E o prefeito justamente diz para ele: você é maluco? Além de eu ir para o prego, né, porque eu não vou pagar o precatório ambiental para as desapropriações, nenhum prefeito mais assina a desapropriação de nada, né? E antigamente eles faziam, hoje não fazem mais. Nem o governador também, se eu levo lá uma proposta de desapropriação, ele diz: não, cuidado. Então, de modo que isso é bastante importante. Obrigado pela tua consideração. E a primeira questão, Scali, obrigado aí pelos elogios pessoais, e a gente faz isso por dever de ofício, por acreditar, né, num trabalho sensível. Eu queria primeiro dizer o seguinte: eu sei que às vezes todo mundo vem reclamar, né? Órgão licenciador, órgão fiscalizador, é difícil alguém vir dar, parabéns, obrigado, e a Polícia Ambiental me multou, a CETESB não deu a minha licença, você demorou. A gente está acostumado a ouvir. Mas eu queria aqui deixar registrado que nessa gestão, que à frente da CETESB, a doutora Patrícia Iglesias, que tinha sido nossa secretária de 2015 até o começo de 2017, ela tem dito em todos os eventos, e nós, como secretário, tanto eu quanto o Penido, repetimos, porque é a direção de governo. A CETESB adotou, primeiro, uma diminuição contínua. Em 1 ano e meio, todos os licenciamentos ambientais, nós já pusemos tudo, nós estamos a 80% da pilha de licenciamento. O trabalho que foi feito é exemplar a pedido do governador, e nós estamos cumprindo, estamos trabalhando para tirar todos os licenciamentos, seja do setor privado, do setor público, para aquilo que é pressão, né? Essa é uma primeira marca que eu tenho que registrar no balanço desse ano. E o segundo, a CETESB e a Patrícia colocaram um programa chamado CETESB de Portas Abertas, né? E isso não é só um logo, não é só uma marca, muito mais que isso, é uma atitude em relação à cadeia, justamente, de quem fala na CETESB, desde o diretor que está aqui em São Paulo, ao nosso regional e etc. Esse programa CETESB de Portas Abertas, que tem todos os canais para vocês fazerem, facilitou em muito o diálogo hoje para nós tentarmos, obviamente, cumprir a legislação naquilo que é o licenciamento aplicável e progredir nesta pauta. De modo que, Scali, a sua reivindicação, que o Scali faz, e é um bom representante da ANAMA, não tem nenhuma reunião do CONSEMA que ele não nos cobre publicamente, nós estamos fazendo 2 coisas. A revisão da 001, que ele pediu, tem montado um grupo lá, Scali, você sabe, o Domênico fez, eu ainda até liguei para ele hoje, está adiantado. E qual é a ideia? Não é que nós vamos fazer e publicar no Diário Oficial. Nós vamos chamar quem nos pediu, que são vocês, como fizemos isso há 2 anos atrás, num debate franco,
mostrar vantagens e desvantagens, vocês levam para os parceiros de vocês, consultam as bases, que são os municípios, e eu tenho certeza que nós vamos tomar uma decisão a melhor concertada entre as partes. E progredir, porque toda a legislação tem dificuldade. Eu quero contar uma aqui. Nós aprovamos em 2018, também na minha gestão, as APPs urbanas. Lembra? Que todo mundo queria a fórmula para poder liberar as APPs urbanas. Passou um ano e nós tomamos a judicialização do Ministério Público. Então, infelizmente, muitas vezes também, nós não somos compreendidos pelos órgãos. Né? Eu faço aqui um grande apelo. E a NAMA faz parte da ação lá com vocês. Eu sei disso. Não, mas isso que eu quero dizer. Muitas vezes a gente melhora o regulamento, fez de forma muito correta, agimos de forma cautelosa, a CETESB fez uma proposta exemplar, aprovamos no Conselho e seria um grande, vamos dizer, passo adiante na regularização de empreendimentos de licenciamentos nos municípios, sobretudo nas áreas urbanas, onde aquela APP tem a sua descaracterização. E fizemos tudo dentro das regras, nas regras formais, está lá no Código Florestal, que era o CONSEMA que tinha que fazer, discutido amplamente, etc. De modo que, é só para dizer para vocês que muitas vezes nós somos pegos pelas várias áreas, os órgãos de controle, os órgãos judiciais e também os órgãos de Estado. Eu aposto e acredito sempre numa progressiva melhoria da gestão pública. E, desse modo, a 001 que nós fizemos lá no CONSEMA, ela vai promover, e tem que promover, aonde estiver tendo problema, é porque ela não está pegando bem. Então, vamos melhorar. E vamos fazer com que mais municípios, obviamente, adiram a esse processo de corresponsabilidade, tirando, de certo modo, uma série de licenciamentos que nós fazíamos aqui na CETESB e que não eram do nosso escopo, passando a vocês. Outros, claro, são de nossa responsabilidade pela legislação, mas chegar a um bom equilíbrio. Por isso, André, eu sei que vocês discutem muito isso, é papel de vocês, eu acho que vocês estão lutando aí pelos marcos legais, também federais e etc. E isso é vamos dizer, eu chamaria assim, uma luta contínua do sistema ambiental. Talvez, para quem nos suceder daqui a 20, 30 anos, vão poder dizer, olha, como eu há 30 anos atrás, nós estaríamos, então, melhorando esse trabalho, né, coligado de compartilhamento entre os entes federativos. Eu acredito no municipalismo e na responsabilidade compartilhada dos entes federais na área de meio ambiente. A segunda questão e última que você me colocou é em relação à taxa. A taxa, eu não tenho nenhuma, assim, nem poderia, como subsecretário, representando a secretaria, dizer que nós iniciamos o processo, né? Eu queria parabenizar o secretário Penido, que levou ao governador e nós aprovamos a lei, porque sem a lei nós nem teríamos o recurso do IBAMA, não chegaria a São Paulo. São Paulo foi o último estado a conseguir isso. Os deputados entenderam, foi votado. Nós ainda não conseguimos operar tudo, o Scali, por força de que o recurso que vem do governo federal para nós, por conta da pandemia, etc., ainda não estão todos entrando. De todo modo, do mesmo modo que a gente fez lá para o 001, o Penido criou um grupo de trabalho para fazer o que a gente está chamando da tarefa da TCFA, da TFCA. E a tarefa desse trabalho envolve, obviamente, o passo sequente, que é a participação dos municípios. Isso por uma razão simples. À medida em que os municípios aderirem e entrarem no processo, a partir da ação deles é que nós vamos aumentar o bolo da arrecadação. É óbvio. Esse não é uma questão de partição desigual de um recurso devido pela fiscalização, né? Não é só a CETESB que fiscaliza, não é só o município, todo mundo fiscaliza. E, para isso, a gente quer criar, então, um grupo de trabalho para a gente ir a fundo, como foi já, eu me lembro que você, com o Rogério, nosso querido amigo de Campinas, tanto trabalhamos nessa pauta, e a secretaria está absolutamente aberta para isso. Nós vamos chamá-los em breve, tão logo a gente tenha as planilhas e os dados organizados da cobrança atual vindo do IBAMA e da situação que nós estamos fazendo. Então, a resposta é, vamos chamar, intermediária, mas eu me comprometo a levar essa demanda a vocês e espero que, num prazo razoável, a gente comece a ter, por modelos que vão ser provavelmente convênio de adesão, né, município a município, etc., a começar a trabalhar no aumento desse papel enorme que é o meio ambiente, que é fiscalizar, né? Quanto mais fiscalizarmos na ponta,
melhor recurso para todo mundo poder fiscalizar mais e melhor, e também para o meio ambiente agradece. Secretário Trani, muito obrigada aqui pela sua... Só colocar uma questão, Cláudio Scali, até para privilegiar aqui a presença do nosso presidente nacional, Marçal Cavalcante, houve uma costura entre a NAMA estadual e a NAMA nacional, e nós vamos participar da audiência pública da DPF 708. Ela é uma DPF cujo relator é o ministro Luiz Barroso, e é para fazer com que o Ministério do Meio Ambiente não segure as verbas, né? Haja um descontingenciamento de 2 fundos importantíssimos para financiamento de políticas públicas de governos subnacionais, que é o Fundo Amazônia, né? Aqui no estado de São Paulo não é o caso, mas a NAMA é nacional, então a gente cuida de todos, e o Fundo Clima, né, com essa nova pandemia, com a questão da biodiversidade, Scali e Aranha conhecem bem esse assunto, mudanças climáticas faz parte da nossa agenda, é uma agenda relativamente recente para os municípios brasileiros, e a gente precisa de recursos financeiros, né, para poder valer o federalismo cooperativo do Cisnama. Então, só essa notícia que a gente não cutuca só o Estado, não, a NAMA cutuca também por todas as vias, né, todas as possibilidades de angariar fundos, seja em nível estadual, internacional, nacional. A gente quer fazer valer, né, a sustentabilidade em nível local, né, como diz Mário Mantovani, agir no local para interferir no global. Bom, é muito rapidamente essa lembrança, que se for possível, né, se o ministro nos aceitar, a gente vai participar lá com várias entidades para fazer valer as questões municipais nessa ação de descumprimento de preceito fundamental importantíssima, um debate do STF importantíssimo sobre financiamento de políticas públicas. E, presidente, passo a palavra já para o senhor, que eu vi que o senhor levantou a mão, vamos lá. Não, eu queria... Trani, o Trani é um amigo, né? Não é nem um secretário, há tanto tempo que já nos conhecemos aí. Trani, eu queria falar uma coisa muito importante. Quanto já fui secretário em vários municípios, e hoje secretário de Louveira e presidindo a NAMA, nós vimos que a CETESB, ela realmente está com funcionários enxutos. Por exemplo, vou pegar a regional de Campinas. O que o Tiago, ali como gerente, e sua equipe tem feito lá, é um trabalho heróico, né? Eles estão sem vigia, sem estagiário, e tem nos atendido, tem atendido todo mundo. Então, como você disse, nunca ninguém parabeniza, não. Aqui eu, enquanto presidente da NAMA, e de todos os secretários, que realmente o trabalho da CETESB é essencial, né? Queria parabenizar também o pessoal do Impacto Ambiental, ali da diretoria Domênico, em nome da Vanessa, da Mayla, né? Eles fazem um trabalho ali de heróico, ali, de Hércules, né? Então, é altamente reconhecido. O que nós percebemos é que sem a municipalização, você tem que desafogar a CETESB, né, de algumas tarefas que não haveria necessidade. Por exemplo, em Louveira, nós estamos licenciando uma represa pequena, né, que poderia ter sido licenciada pelo município, né, há 4 anos atrás, está esse processo de licenciamento, né? E se fosse para o município estar licenciando, essa represa estaria licenciada. Não pela incapacidade, não pela incompetência, nada. Muito pelo contrário. Eles são muito competentes, a gente tem aprendido muito com o pessoal da CETESB. Porém, não dá para a CETESB fazer todo tipo de licenciamento, né? O pessoal de Campinas não pode sair até Montemor e licenciar uma árvore isolada, né? Então, a discussão da 01 é isso, avançou muito, muito, graças a você, testemunha aqui, repito novamente, né? Agora, com a aplicação dela de 1 ano, precisa realmente ser feita e temos certeza sobre a sua gestão
nós seremos ouvidos e participaremos como foi da revisão realmente, né? Agora, sobre a questão da taxa e também sobre a questão da revisão, Trane, sem querer pressionar muito, né? Mas é que o pessoal cobra muito a gente, né? Cobra muito. Toda vez que eu encontro você no próprio conselho, eu faço essa cobrança, mas é interessante a gente estabelecer um cronograma na medida do possível, né? Se você não puder fazer isso hoje, né, pelo menos com uma data inicial, assim, tipo até dezembro, estaremos aí com as conclusões, mas que a gente tenha um cronograma, porque realmente o que a gente leva para os municípios é que está em boas mãos, está na mão do Trane, está em boas mãos. Mas precisamos trazer um cronograma efetivo para os municípios. Scali, obrigado aqui pelas suas colocações. Então, não sei se o Sidney quer complementar alguma coisa, senão eu já passo para o Trane direto. Então, vamos lá, Trane. As suas considerações aí do que o nosso presidente colocou. Eu sou sempre muito sincero em dizer o seguinte, o cronograma que você está me pedindo, Scali, eu acredito que esse semestre é um semestre possível. Nós tínhamos imaginado que a partir de abril e maio, quando iniciaria o processo de transferência dos recursos, e que nós já tivéssemos meios para fazer isso. Nós tivemos muita, claro, dificuldade no meio da pandemia, por mais que a Secretaria não parou de trabalhar um dia, nem a CETESB, todos os nossos serviços continuam absolutamente em dia, mas a dinâmica, não é, de determinados trabalhos, em muitos casos, fica diferenciada. Eu não posso, nem tenho autoridade para isso, pessoal, lógico, mesmo como subsecretário, mas eu diria que, fundamentalmente, a ideia nossa é, neste semestre, né, de agosto a dezembro, nós avançarmos nessa pauta, conhecermos bem, verificarmos a entrada dos recursos e estabelecermos um primeiro cronograma de responsabilidades compartilhadas entre município e Estado, né? Nós vamos ser o veículo de repasse de uma parte desses recursos e nós temos que criar um método de trabalho. Eu vou solicitar ao secretário Penido, aos nossos representantes da secretaria, para que tão logo a gente tenha isso na área que se ocupa dessa questão, que a gente chame vocês para uma discussão, ainda que seja, obviamente, aqui virtual, uma primeira reunião virtual. Eu tenho certeza que a Andréa, ela sempre fez conosco, ela sempre muito presente, né, muito atuante, vocês, o Sidney, quem quiser da ANAMA São Paulo, estamos abertos para isso. Essa é meu retorno, assim, na provocação. Eu pensei, Scali, que era um debate, eu preparei aqui quase uma aula de tudo que o Estado está fazendo, mas acaba, lógico, naqueles temas de maior interesse de vocês, mas não, eu não pensei que às vezes ia virar um balcão, né, não de choro, mas de pedidos que nem estão tão grandes assim. Muito obrigado. Estou à disposição, Andréa, para a próxima. Trane, quem sabe faz ao vivo, e você sabe, então aqui é sempre no improviso. É uma agenda, eu acho que uma live, uma agenda com o secretário de Estado do município seria muito importante, porque o município verde-azul, acho que depois do licenciamento ambiental, é o tema mais debatido entre os secretários, porque a gente sempre fica atrás das nossas notas, atrás faz parte, né, atrás dos recursos, né, e essa disputa, ela é muito importante para a gente, né, a gente sabe que o município verde-azul nos força, né, nesses reportes, a manter pelo menos a nota nível 8, quem não fica feliz com o seu filho tirando nota nível 8, nota 8 na escola e passando, né, só que o município verde-azul coloca a cenourinha na nossa frente para a gente sempre melhorar a nossa gestão ambiental, e a gente fica lá, correndo atrás do 9, Campinas, nesse caso, está em 12º lugar, né, na região metropolitana de Campinas em primeiro lugar, nos municípios acima de 500 mil habitantes em primeiro lugar, e a gente está lá correndo com a cenourinha, com 92 ponto alguma coisa pontos. Mas a gente, então, como é um reporte que a gente
acredita e acredita muito, já faz parte da nossa vivência municipal, reportar ao programa Município Verde Azul, quer dizer, ele é muito respeitado pelos municípios, a gente sempre quer compartilhar as nossas soluções, as críticas, mas críticas no sentido de aperfeiçoar o sistema, né, enfim, assim como a gente faz no licenciamento também. Então, fica aí, Scali, a segunda live, então, Município Verde Azul da NAMA estadual, para a gente poder dialogar mais sobre essa pontuação, né, Sidney? Porque as regiões metropolitanas acabam disputando, né? O Sidney está lá na região metropolitana da Baixada Santista, eu estou aqui na região da metropolitana de Campinas e Scali na aglomeração, né, de Jundiaí, quer dizer, são sempre rearranjos metropolitanos de cidades que a gente acaba fazendo a corrida do bem, né, a corrida do acima dos 9, né, quem sabe um dia a gente chega nos 10, e é isso que a gente quer. Bom, Sidney, quer colocar mais alguma questão? A gente já está fechando aqui a live, que eu depois já passo para os encerramentos do nosso presidente, do nosso queridíssimo convidado, Trani. Eu acho que o Sidney deu uma bloqueada. Acho que o Sidney deu uma bloqueada. O Sidney deu uma bloqueada? Então eu passo para o Scali. O Scali também está bloqueado aí, Scali? Não. Tô solto. Ai, que bom. Então tá. Obrigado novamente, Trani, por ter nos recebido, aceito o nosso convite, né? Eu acho que foi bom, eu acho que precisaria ter mais. Agora, uma coisa importante, né, Trani, realmente é uma reunião que nós estamos fazendo da NAMA e colocando as demandas do município. Peço desculpas se foi a questão de um balcão, se deu esse sentido, mas é a demanda dos municípios e uma demanda justa, né? Senão não faríamos por isso, né? E se eu não fizer, eu vou sofrer um impeachment na associação, né? Então, eu queria novamente repetir, não me canso de repetir, que esses assuntos e demais outros assuntos ambientais estão na pauta, né? Queria agradecer a todos que participou, né? O José Walter, né? Acho que está nos assistindo também, ajudou a gente nessa divulgação, né? Nos tem ajudado. E a nossa próxima live, essas que fizeram várias perguntas, o pessoal do Verde Azul, então, como a Andréa falou, na nossa próxima live vai ser sobre o Verde Azul, e o Walter já confirmou a presença dele, a gente só está acertando uma data, tá? Então, essa questão do programa Verde Azul, todos que fizeram as questões, vamos deixar diretamente com o Walter lá, que vamos estar tratando, e que realmente o Trani tem uma extrema confiança no trabalho dele, né? E era isso, muito obrigado, Trani. Gostei, acho que essa questão do que nós podemos passar para as cidades, é que nesse semestre, até dezembro, aí, teremos novidades concretas e estaremos sendo chamados, temos o compromisso da Secretaria de estarmos sendo chamados para discutir esses dois assuntos aí, tá bom? Um forte abraço, Trani. Bom, como o Sidney está bloqueado, né? Acho que lá deve ter chovido no Guarujá, né? A estiagem deve ter acabado hoje à noite. A gente agradece, né, imensamente a presença do Sidney Aranha, ainda que bloqueado aqui na nossa live. Presidente, nosso querido presidente, Cláudio Scali, secretário municipal de Louveira, subsecretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Trani, muito bom tê-lo aqui com a gente. A live passou em 15 minutos, infelizmente, né, nosso tempo acabou, a gente teria muitas coisas a discutir, mas é assim mesmo. Só que sexta-feira à tarde a gente faz um pacto entre a gente, a nossa live não passa de 1 hora, e a gente já tem uma forma de terminar a live, com brinde com água, enfim, né, quem estiver aí brindando na live com a gente, porque sexta-feira é dia da gente ter um papo descontraído, é um técnico descontraído, e quando você fala, Trani,
o Sidney e o Cláudio falam com amor, com propósito, né? E a gente vê essa beleza do cuidado do meio ambiente, quer vocês do Estado, você, o José Walter, que estão aqui na live, quer o nosso presidente nacional, a maior parte dos diretores nacionais e estaduais estão aqui presentes na NAMA também, quer dizer, sexta-feira a gente brinda todo mundo essa busca, né, por sustentabilidade, busca por dinheiro, claro que sim, mas por eficiência na administração pública e prestar um bom serviço. Então, se ninguém tiver mais nada a falar, a gente já encerra, então, a live, né, e aqui fazendo as vozes da Giza Souza, que o debate foi enriquecedor e a gente quer fazer outros debates com vocês do Estado mais enriquecedores ainda. Muito obrigada a todos. Deixa eu ver, terminou. Agora terminou, Trane. Muito obrigada, viu? Não.